Olá! Na aula de hoje falaremos sobre a geometria da ferramenta. Os objetivos dessa aula, veremos aí as definições, sistemas de referência, planos e ângulos. A ABNT ela disponibiliza aí duas normas, a 6163, que atualmente está substituída pela 3002. A 3002, então, fala sobre as grandezas básicas em usinagem e retificação. A parte 1, então, ela é a geometria da parte cortante das ferramentas de corte. Termos gerais, sistemas de referência, ângulos de ferramenta e de trabalho e quebra-cavacos. Então, a gente pode consultar essa norma aí para aprofundar aí nos conceitos. Muito bem, na usinagem, no processo de torneamento, a gente vai ter, então, aqui a superfície a usinar, que no caso aqui é uma superfície que tem aí uma geometria cilíndrica, certo? O cavaco ele vai se formar pela combinação do movimento de rotação da peça e o movimento de translação da ferramenta, certo? Então a gente vai ter aqui uma superfície transitória, que está aqui para ser usinada, e a superfície aqui usinada. Plano passivo de trabalho de referência. Para auxiliar aí o entendimento da geometria e dos efeitos que a geometria da ferramenta tem no processo de usinagem, definiu-se planos e ângulos sobre a ferramenta. O plano de referência da ferramenta é um plano que ele é paralelo ou perpendicular ao eixo da ferramenta. Então, o plano de referência seria esse plano aqui. Ele é perpendicular à direção do movimento de corte, representada por esse vetor que está na vertical, apontando aqui para cima. Certo? Então, esse plano de referência é o plano onde a gente vai referenciar os ângulos da cunha de corte. Certo? O ângulo de saída, ângulo de cunha e o ângulo de incidência, como veremos adiante. Temos também o plano de trabalho convencional, que é perpendicular ao plano de referência e paralelo ao perpendicular ao eixo da ferramenta. Então, seria esse plano aqui, aonde eu vou ter aqui, então, os vetores de direção de movimento de corte e direção de avanço, certo? Então, esse plano é paralelo a esses dois movimentos. E eu vou ter também o plano passivo da ferramenta, que é onde vai se encontrar, então, a força passiva, certo? Paralelo aí à força passiva. Aqui mais uma imagem mostrando o plano de trabalho efetivo. Aqui é representada a ferramenta e a peça. Então, a ferramenta aqui, no caso, ela vai se deslocar nesse sentido. Então, aqui eu tenho a direção do movimento de avanço e aqui a direção do movimento de corte, certo? Então, esses dois vetores eles vão ser paralelos aí ao plano de trabalho efetivo. A cunha de corte. Temos aqui representada, então, uma ferramenta de torneamento em uma vista isométrica. Temos, então, aqui a haste e os vetores de direção de avanço e direção de corte. E os elementos geométricos, então, da cunha, nós vamos ter aqui o gume principal, que é a região que vai aí formar o cavaco, certo? Vai cortar o material. O gume secundário, que ele é um prolongamento do gume principal, mas em outra direção. A face, que é por onde o cavaco vai escoar, certo? Também conhecida como superfície de saída. Aqui, o encontro entre o gume principal e o gume secundário, a gente vai ter a quina da ferramenta. Aqui nós vamos ter o flanco principal e o flanco secundário. Muito bem, aqui temos então os ângulos da ferramenta no torneamento. Nesta figura central, nós temos então uma vista superior da ferramenta de torneamento, onde nós teremos então aqui o ângulo de direção, certo? O ângulo de direção principal, ele é formado entre o gume principal e o plano de trabalho efetivo, certo? A direção do movimento de avanço seria nesse sentido aqui, como se estivesse indo para baixo, certo? O ângulo entre o gume principal e o gume secundário vai ser, então, o ângulo de quina da ferramenta.
E aqui nós temos então o raio de quina da ferramenta, que é a região de transição entre o gume principal e o gume secundário. Aqui na vista superior esquerda, nós temos então um detalhe da cunha da ferramenta, que seria essa vista aqui rebatida. Então nós temos aqui o ângulo de saída, o ângulo de cunha e o ângulo de incidência. Certo? A gente vai ver isso aqui em mais detalhe no próximo slide. O que é importante aqui? Saber que o ângulo de quina, o ângulo de saída, o ângulo de cunha e o ângulo de incidência, eles formam 90 graus. Então, alfa mais beta mais gama igual a 90 graus. E aqui nós temos, na vista inferior aqui, nós temos aqui o ângulo de inclinação. E aqui um detalhe melhor aqui da cunha de corte, onde nós temos aqui o ângulo de saída, o ângulo de cunha e o ângulo de incidência. Percebam que a cunha de corte aqui, essa geometria alfa, beta e gama, é que vai realizar o corte do material. Aqui a direção de corte, nesse sentido. E aqui, novamente, percebo que alfa mais beta mais gama igual a 90 graus. Isso aqui implica que, em algumas situações, o gama ele pode ser negativo, certo? Percebam que aqui ele tem um valor positivo, mas se aqui o gume principal ele tiver, por exemplo, nessa direção aqui, ó, a gente tem que saber que alfa mais beta mais gama é igual a 90 graus. Então, para fechar os 90 graus, esse ângulo gama aqui, o ângulo de saída, ele pode ser negativo. Aqui a gente tem a espessura de corte, né? Ou seja, a espessura do cavaco, e aqui a espessura de usinagem, que é antes da retirada do cavaco. Os principais ângulos da ferramenta. Então a gente tem o ângulo de direção do gume, que é o ângulo entre o plano de trabalho e o do gume principal. O ângulo de quina, que é o ângulo entre o plano do gume principal e secundário. O ângulo de inclinação lateral é o ângulo entre o gume e a superfície de referência, pode ser positivo ou negativo. E aqui então a gente tem os ângulos que formam a cunha de corte. O ângulo de incidência, também chamado de ângulo de folga, né? O ângulo de cunha, que é a própria cunha da ferramenta, né? Seria o ângulo entre o flanco e a face. E o ângulo de saída, que é o ângulo entre a face e o plano de referência. Pode ser positivo ou negativo, como a gente já viu anteriormente. Já o ângulo de incidência e o ângulo de cunha, eles são sempre positivos, certo? Voltando aqui no slide anterior, o ângulo aqui de incidência, ele tem sempre que ser positivo, porque se ele for negativo, quer dizer que essa região aqui do flanco principal, ele estaria no interior da peça aqui, certo? Atritando contra a peça, certo? E isso nunca pode ocorrer. Outros elementos geométricos, o raio de quina e o raio de gume. Um conceito aí que a gente já viu, mas que é bom reforçar, é o fator de recalque, que é definido pela razão entre a espessura do cavaco e a espessura de usinagem, certo? A espessura do cavaco, HCH, e a espessura de usinagem. Como normalmente, salvo aí raríssimos casos, a espessura do cavaco ela é sempre maior que a espessura de usinagem, porque ocorre uma deformação aqui do cavaco, né, um encruamento do material. Então a espessura do cavaco ela vai ser sempre maior que a espessura de usinagem, resultando aqui que o fator ou grau de recalque ele sempre tem que ser maior do que 1, certo? Sempre tem que ser maior do que 1. Aqui alguns tipos de quina das ferramentas. Quando a gente tem uma intersecção efetiva dos gumes, e o gume se aproxima aí de um canto vivo, mas com uma observação mais detalhada, esse canto aqui nunca é vivo, ele sempre vai ter aqui um pequeno raio. Mas esse raio aqui, ele pode ser aumentado de tal forma que a gente tem aí uma quina arredondada, ou mesmo aqui uma quina chanfrada. Com base aí no raio da quina da ferramenta e no avanço, podemos estimar aí a rugosidade da superfície usinada. O avanço aqui, que seria a distância entre esses dois picos, ou ainda a distância que a ferramenta percorre em uma rotação, a gente consegue deduzir essa fórmula, que a rugosidade teórica aqui, total,
seria igual ao quê? Ao avanço ao quadrado dividido por 8 vezes o raio da quina, certo? O que isso aqui nos informa? Que se a gente manter o avanço constante, certo? Mantendo o avanço constante, quanto maior for o raio da quina, menor vai ser a rugosidade. Isso aqui, teoricamente. Existe um limite para esse aumento aqui do raio, porque ele afeta aqui na estabilidade do processo de usinagem. Okay? Normalmente, quanto maior for esse raio, maior vai ser a força passiva agindo sobre essa ferramenta. Isso pode, em alguns casos, induzir a vibrações, afetando aí a qualidade da superfície recém-usinada. Outra maneira de diminuir a rugosidade é, mantendo aí o mesmo raio de quina, a gente diminui o avanço. Diminuindo o avanço, a gente vai ter aí uma diminuição na rugosidade, ou se eu tenho que manter o avanço, eu posso escolher uma outra geometria aí com raio de quina maior. Aqui o processo de furação, né, na broca helicoidal, a gente também vai ter o gume principal e o gume secundário. O gume principal seria essa parte aqui da geometria que vai, de fato, realizar o corte da ferramenta. O corte do material, desculpa. Aqui, no caso, é uma broca helicoidal que tem aí uma haste cônica. E um detalhe maior aí, então, a gente tem aqui o gume principal e a face, né? Ou seja, o cavaco ele vai escoar por esta região e depois sendo aí guiado pelos canais helicoidais. Aqui os ângulos da ferramenta de furação, né? Nós temos então aqui o raio de quina da ferramenta, que seria a região de transição entre o gume principal e o gume secundário. O gume secundário seria essa região aqui helicoidal. Aqui nós temos o ângulo de ponta, ok? Que ele é formado pelos dois gumes principais, né? No caso aqui é uma broca helicoidal que tem dois gumes. As brocas elas podem ter um, dois ou mais gumes. E o ângulo de saída, então, seria formado aqui, então, pelo gume principal em relação aí ao plano de referência. Então, aqui nós temos também o ângulo alfa, beta e gama, combinando aí, formando 90 graus. Aqui a fresa, uma fresa do tipo angular, né? A gente vai ter a haste dela, aqui o corpo da fresa e os diversos elementos geométricos, o gume principal, o gume secundário, face, flanco secundário, etc. E aqui vai depender muito do tipo de fresa, né? A gente tem aí um número bastante grande de tipos, de formatos, né, de fresa. A gente pode ter um fresamento tangencial, um fresamento periférico, né? Então a gente tem que olhar cada caso e analisar caso a caso aí para entender a geometria da ferramenta. Outro dado interessante relativo aos ângulos da ferramenta é que também o ângulo de direção do gume da ferramenta mais o ângulo de quina e mais o ângulo de direção do gume secundário, eles vão formar 180 graus. Influência da geometria da cunha de corte. Quais são os fatores que influenciam na escolha da geometria? O material da ferramenta, se for um aço rápido, um metal duro ou mesmo um material cerâmico, isso aí vai influenciar na escolha da geometria. O material da peça, se for um aço ou se for um ferro fundido, vai ter uma geometria mais adequada. Condições de corte, por exemplo, se é um corte interrompido, se é um corte contínuo, também influencia. E aí a geometria da peça. Em muitos casos, dependendo da geometria, a gente tem que selecionar uma determinada geometria da ferramenta. E a determinação da geometria é uma solução de compromisso para satisfazer aí diversas exigências contraditórias. E aqui uma tabelinha com alguns exemplos de ângulos de ferramenta na usinagem, certo? Para dois materiais, aço rápido e metal duro. Então aqui a tabelinha ela indica aí para o ângulo de saída, para um aço rápido, um ângulo de saída entre menos 6 até mais 20. E para o metal duro entre menos 6 até mais 15. Então ele nos possibilita aí essa faixa aí de escolha para o ângulo de saída. Percebam aqui, como eu já falei, o ângulo de saída ele pode ser negativo, né? Em alguns casos, por exemplo, para a usinagem do ferro fundido, é bastante usual se utilizar um ângulo de saída negativo, que ajuda aí na quebra aí do cavaco. O ângulo de incidência, para o aço rápido entre 6 e 8, para o metal duro entre 6 e 12. Aí o metal duro ele pode assumir aí um ângulo de incidência um pouquinho maior.
Aí o ângulo de inclinação entre menos 11 até 11, o ângulo de posição de 10 até 100, o ângulo de quina entre 60 e 120 e o raio de quina entre 0,4 e 2. Em alguns casos especiais, esse raio pode ser menor, principalmente aí quando se utiliza ferramentas, por exemplo, de diamante. Aqui alguns dados em relação aí à influência da geometria da cunha de corte. Por exemplo, analisando aqui o ângulo de saída. Quanto maior for esse ângulo de saída, a gente vai ter um aumento na estabilidade do gume, porque eu vou ter uma cunha de corte aí com mais massa, então ele vai ser mais estável. A ferramenta ela vai ser mais forte, podemos dizer assim. Certo? No entanto, quanto menor, a gente vai ter uma melhor formação do cavaco, ou seja, o cavaco ele vai se formar e vai escoar de uma forma facilitada, né? A gente vai ter uma melhor superfície usinada, uma redução na força de corte e um desgaste menor. Aqui o ângulo de incidência. O ângulo de incidência ele tem que ser sempre positivo, né? Percebam aqui que o ângulo de incidência ele é um ângulo que vai, em determinada região, se atritar aí com a superfície usinada. Então, quanto menor ele for, maior vai ser a estabilidade do gume, certo? Ou seja, ele vai ter uma cunha de corte mais forte. No entanto, eu vou promover um desgaste maior, porque ele vai estar atritando aí com a superfície da peça que foi usinada. Se esse ângulo for maior, eu vou promover um desgaste menor. Aqui o raio de quina da ferramenta. Quanto maior for esse raio, maior a probabilidade de eu ter aí um problema de vibração da ferramenta, certo? Em decorrência aí principalmente da força passiva. E aqui alguns exemplos de ferramentas para o torneamento, diversos formatos aí de ferramenta, né? Lembrando que a ferramenta ela vai ter uma combinação aí da ferramenta, do suporte e da própria máquina ferramenta, né? Que vão ajudar aí a fazer o ângulo, os ângulos e os planos de usinagem. Certo? Aqui, por exemplo, uma ferramenta de canal, uma ferramenta aqui de torneamento reverso, uma ferramenta de corte, né? Aqui torneamento frontal, rosqueamento e mandrilamento. E aqui no fresamento também aí diversos formatos de ferramenta para o fresamento. A gente tem cabeçotes de faceamento, fresas do tipo disco, né, para corte. Essa fresa aqui ela é conhecida como fresa tipo abacaxi, certo? Então a gente tem diversos formatos aí que os fabricantes de ferramenta eles nos possibilitam, né? E os fabricantes eles cada dia desenvolvem novos formatos, novas aplicações e são bastante criativos aí no desenvolvimento de ferramentas.